sua cara, o sucesso quem faz é você. Música, prêmios, diversão, venha participar. A Sentinela é só sucesso. Nossa energia, contagia, a festa vai começar. Na Sentinela FM tem mais alegria, é só você sintonizar. Vem cantar, vem sorrir, vem com a gente ser feliz. 24 horas todo mundo tá ligado. Na Sentinela FM tem mais alegria, é só você sintonizar. Vem cantar, vem sorrir, vem com a gente ser feliz. 24 horas todo mundo tá ligado. A Sentinela tá demais, a Sentinela é demais. Gente, vem curtir que tá legal. Muito som com alegria, levantando seu astral. Aqui na Sentinela tudo pode acontecer. Essa rádio é sua cara, o sucesso quem faz é você. Música, prêmios, diversão, venha participar. A Sentinela é só sucesso. Nossa energia, contagia, a festa vai começar. Na Sentinela FM tem mais alegria, é só você sintonizar. Vem cantar, vem sorrir, vem com a gente ser feliz. 24 horas todo mundo tá ligado. Na Sentinela FM tem mais alegria, é só você sintonizar. Vem cantar, vem sorrir, vem com a gente ser feliz. 24 horas todo mundo tá ligado. Na Sentinela FM tem mais alegria, é só você sintonizar. Vem cantar, vem sorrir, vem com a gente ser feliz. 24 horas todo mundo tá ligado aqui. O que é notícia, você fica sabendo agora. Agora está no ar, Sentinela Informações. As principais notícias do sul de Minas, do Brasil e do mundo. Oferecimento: TDI Máquinas Agrícolas, fabricante de colhedoras de café, Mini, Automotriz e Tracionada. TDI Máquinas Agrícolas em Três Pontas, 3265-2176. Bom dia, estamos iniciando mais uma edição do Centenário Informações, quarta-feira, 17 de agosto, 229 dias já se passaram do ano 2022, faltando 136 dias para terminar o ano. Estamos ainda na lua cheia. Comemoramos hoje o Dia do Patrimônio Histórico, comemoração importante. Esta comemoração tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre a importância de preservar os patrimônios históricos, uma vez que eles materializam a nossa história e a nossa identidade. Hoje é o dia do pão de queijo também, né? Bom demais, viu? Com um cafezinho quentinho, tudo de bom. Hoje comemoramos também o dia de São Jacinto. São essas as comemorações de hoje. Gostaria de lembrar a todos que hoje tem sequência a vacinação antirrábica na zona rural. Vacinação hoje acontecendo lá no Veado Branco e em várias outras regiões também do nosso município, né? É importante você levar o seu animal de estimação para vacinar. No final de semana vai acontecer a vacinação no sábado na Praça do Cemitério, Praça José de Anchieta e também na Praça do Catumbi, e no domingo no SESI Caique, também na Praça de São Cristóvão. Gente, nesse mês de setembro acontece vários eventos em comemoração aos 117 anos de morte de Padre Vitor. Dia 4 nós teremos a Trollada das Virtudes, né? Quem gosta de trollinho, relembrar os bons tempos de infância, não pode deixar de participar, né? Você pode fazer a inscrição para participar da trollada lá no escritório paroquial. A inscrição é gratuita, se você puder, você leva 1 quilo de alimento não perecível para colaborar aí com as campanhas sociais aí do nosso santuário, né? A concentração vai ser às 10 horas da manhã lá no estacionamento Moacir Supermercado, e depois os trolinhos descem aí pela rua Nossa Senhora da Ajuda até a Praça Cônigo Vitor. Também no dia 4 acontece a Caminhada da Alegria, com saída às 7 da manhã
da Praça Cônigo Vitor com destino à Capela do Padre Vitor na Faxina. Estamos convidando aí todos os violeiros, sanfoneiros, batuqueiros para essa caminhada da alegria. O pessoal vai tocando viola e tocando sanfona da Praça da Matriz até lá na Capela do Padre Vitor. Bom demais, né? Todos estão convidados, pessoal de Três Pontas e das cidades vizinhas também. E depois tem a Romaria dos Cavaleiros, que vai acontecer dia 11 de setembro, sair das 7:30 da manhã, lá da Praça da Aparecida, rumo à Capela do Padre Vitor. Dia 13 tem a carreata, após a missa das 18 horas do Carmelo. Dia 22 tem a procissão luminosa, a partir das 18 horas, saindo do santuário, e em seguida a missa solene de encerramento da novena. Dia 25 tem a Trilha das Virtudes para os ciclistas, né? Concentração às 10 da manhã em frente à Igreja Nossa Senhora das Graças, lá no Catumbi. E no dia 25 também acontece a queima dos fogos, a queima dos pedidos, após a missa das 10:30 em frente à erma do Padre Vitor, né? Não deixe de participar. E começa amanhã a festa de Nossa Senhora do Rosário, lá no Quilombo. Amanhã, a partir das 18:30, nós teremos aí a reza do terço, né? E logo em seguida, teremos aí a reza do terço e logo em seguida a Santa Missa, né? Muito importante que todos participem também. Essa programação de amanhã, 18:30, a reza do terço, 19 horas, a missa e coroação de Nossa Senhora. Na sexta-feira, essa mesma programação. No sábado, 17:30 tem a reza do terço, 18 horas tem a missa solene e procissão luminosa de Nossa Senhora do Rosário lá pelas ruas da comunidade, e após a procissão tem quermesse e bingo lá na quadra. E no domingo, dia 21, 9 horas da manhã tem missa seguida de leilão, e às 11 horas tem galinhada com feijão temperado. Delícia também, viu? Essa hora aí, né? É uma boa pedida, com certeza. E depois tem quermesse e bingo também, viu? Não deixe de participar das festividades de Nossa Senhora do Rosário, participação das comunidades Campestre, Figueira, Congonhal e também no Morro Vermelho. Lembrando que o nosso Centenário Informações acontece no oferecimento da TDI Máquinas Agrícolas e também do Cicobi Copesul. Não fiquem refém dos riscos e do medo. O Cicobi tem as melhores soluções em seguros para a sua propriedade rural, contemplando máquinas, equipamentos, incluindo portáteis, tratores, dentre outros. A contratação é simples e prática, sob medida para você garantir a sua tranquilidade e a segurança dos seus bens. Entre em contato com o Cicobi Copesul e valorize o que é seu. Hoje nós estamos tendo a honra de receber ao vivo aqui nos nossos estúdios Vanessa Evangelista. Vanessa, bom dia. Bom dia, Francisco, bom dia a todos que estão nos ouvindo, bom dia para quem está aqui ao vivo também com a gente pelo Instagram, pelas redes sociais. Muito bom estar aqui com vocês, Francisco. Olha, para quem não sabe, gente, a Vanessa, ela é pedagoga, pós-graduada em educação especial e inclusiva, inteligência emocional, analista comportamental, coach, MBA em gestão de pessoas e gestão empresarial. É professora, empreendedora e trainer e atualmente está como diretora pedagógica do Colégio Travessia. Muita coisa para uma pessoa só, hein? Nossa, Francisco. E, gente, eu gostaria até de complementar, mas sou também mãe, esposa, né? E tantas outras funções que a gente carrega no dia a dia, né, Francisco? Com certeza. Bom demais. Aí tem que ter, como diz assim, uma gestão de tempo muito minuciosa para dar conta de tudo isso, né? Exatamente, a gestão de tempo, ela é importantíssima. Hoje nós vamos falar de gestão comportamental, mas a gestão de tempo também entra aí na gestão comportamental, é um complemento, uma coisa complementa a outra, né, Francisco? Muito com certeza. Bom, então explica pra gente, já que a gente vai falar desse tema aí, explica pra gente o que é a gestão de mudança comportamental, Vanessa. Bom, Francisco, antes de falar sobre especificamente a mudança comportamental, é entender o que é gestão. E gestão é o ato de gerir, administrar. E administrar exatamente o comportamento, que é o nosso tema de hoje, gestão de mudança comportamental. Então, administrar o nosso comportamento, o quanto que nós desejamos realmente mudar o nosso comportamento para que o nosso comportamento seja de um positivo, né? Para que ele possa agregar ali na vida das pessoas, ao invés de apresentar um comportamento agressivo, um comportamento que possa ofender as pessoas, mas
realmente administrar esse comportamento para que esse comportamento ele impacte a vida das pessoas de uma forma positiva. Hoje a gente ouve falar muito de perfil comportamental, né? Gostaria que você falasse pra gente quais os tipos de perfis comportamentais que existem, Vanessa. Francisco, todos nós, é importante lembrar, pessoal, que todos nós temos os 4 tipos de perfis, de perfil comportamental, que é o dominante ou executor, o influente ou comunicador. O conformidade, a gente fala que conformidade, mas é aquele perfil analítico. E o estabilidade, que é o perfil planejador. Nós temos os 4, mas nós temos aquele que ele está o primário e o secundário, né, Francisco? É importante a gente entender um pouco sobre os 4 para que a gente entenda qual é o nosso, qual é o do outro, para que a gente consiga também nos colocar no lugar do outro a partir do outro. Eu posso falar um pouquinho sobre cada um deles, Francisco? Um pouquinho sobre cada um deles, para a gente entender direitinho. Bom, gente, existem vários exercícios, existem ferramentas que a gente pode estar utilizando para analisar esse perfil, o perfil de comportamento. Mas as pessoas que têm o perfil dominante, por exemplo, são aquelas pessoas executoras, são aquelas pessoas que fazem, são aquelas pessoas que dificilmente procrastinam ou deixam para fazer as coisas depois. Aquele perfil influente é aquele perfil, é aquela pessoa comunicadora, que comunica muito bem, que fala com todo mundo, que gosta muito de conversar. O tempo todo ela gosta de estar ali comunicando, falando, comentando, falando de como está a vida, como que está a sua vida, Francisco, tudo bem? Ele gosta de ser amigo de todo mundo, ele tem como habilidade a persuasão, sabe? É aquele perfil alegre, extrovertido, é aquela pessoa assim que chega para você e fala para você assim: Francisco, tem alegria ao fazer o que você faz, né? Aquele perfil que ele gosta, ele o tempo todo tá falando. O perfil analítico, que é aquele perfil mais cauteloso, mais lógico, organizado, ele é preciso, ele gosta dos detalhes. É aquele perfil, é aquela pessoa realmente detalhista. Ele gosta de tempo para analisar e decidir antes de entrar em ação. Então, geralmente o perfil analítico, ele demora um pouco mais para fazer o que precisa ser feito. Ele não faz exatamente na hora, como o executor. O executor, você pede para ele fazer, na mesma hora ele já fez. Ou você pede para ele fazer, nossa, eu inclusive já comecei a fazer isso daqui ontem, né? O analítico não. Ele vai analisar, ele vai pesquisar e depois ele entra em ação, ele demora um pouco mais. Então aqui, com esse perfil, é muito importante a pessoa colocar datas para que ela não procrastine as coisas que precisam ser feitas. Então é importante ela fazer um planejamento e colocar as datas. Ok, isso aqui eu vou fazer em tal dia, tal horário, esse daqui eu vou fazer o mês que vem, esse é curto prazo, esse é médio prazo e esse é longo prazo. Assim ele vai conseguir fazer as coisas com mais destreza. O perfil planejador é aquele perfil seguro, é aquele perfil, é aquela pessoa confiável, aquela pessoa que geralmente ela é mais conservadora, mas é aquela pessoa que você pode contar: Francisco, eu tô junto com você, vamos fazer junto? Você não tá entendendo isso aqui, eu posso te ajudar. Vamos planejar? De que forma que a gente pode fazer isso daqui? Ele vai realmente planejar, ele vai ter mais facilidade em criar estratégias para fazer aquilo que precisa ser feito. Então, geralmente, Francisco, nós temos ferramentas para fazer essa análise de perfil e esse levantamento de habilidades e competências para aquelas pessoas que estão dentro da empresa ou aquelas pessoas que precisam ser contratadas pela empresa. É muito importante também a gente entender sobre perfil comportamental em casa.
Porque para entender o marido, o companheiro, o namorado, a mãe, o pai, os filhos, porque cada um tem o seu perfil comportamental muito específico. E se eu não entendo sobre o perfil comportamental de cada um deles, pode ser que naquele momento em que eu preciso dar um feedback de melhoria para aquela pessoa, ou no momento em que algo me desagradou, e se eu não entender qual é o perfil dele, pode ser que dê errado, né? Pode acontecer ali uma discussão, um desentendimento desnecessário. Então é bem interessante para vocês que estão aí do outro lado, pesquise um pouco sobre cada um dos tipos de perfil comportamental, para que vocês entendam. E existem vários fatores, viu, Francisco, que compõem esses perfis. Antes da gente falar desses fatores aí, gostaria que você puder comentar que não existe um perfil melhor ou um perfil pior, né? Todos eles têm a sua importância, né, Vanessa? Exatamente, Francisco. Todos eles têm os seus pontos positivos e pontos negativos, pontos fortes e pontos fracos. É importante entender qual é o seu, qual é o seu predominante, quais são eles, e aquele seu predominante, então eu sei quais são os meus pontos fortes. Eu vou potencializar esses pontos fortes. Porque se eu não conheço, pode ser que eu potencialize os pontos fracos. Então, entendendo e compreendendo, sabendo qual é, você consegue trabalhar os pontos fortes que você tem. Muito interessante. Para você que está ligando o seu rádio agora, nós estamos conversando aqui com a Vanessa Evangelista. Vanessa é empreendedora, trainer e atualmente está como diretora pedagógica do Colégio Travessia. Nós estamos falando hoje aqui sobre gestão de mudança comportamental. Lembrando que o nosso Centenário Informações acontece no oferecimento da TDI Máquinas Agrícolas e também do Cicobi Copersul. Não fique refém dos riscos e do medo. O Cicobi tem as melhores soluções em seguros para a sua propriedade rural, contemplando máquinas, equipamentos, incluindo portáteis, tratores, dentre outros. A contratação é simples e prática, sob medida para você garantir a sua tranquilidade e a segurança dos seus bens. Entre em contato com o Cicobi Copersul e valorize o que é seu. O intervalo é rapidinho. Daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa com a Vanessa Evangelista. Sentinela Informações, a notícia apresentada com isenção e credibilidade. Oferecimento: TDI Máquinas Agrícolas. Diversos tipos de equipamentos para a agricultura, procurando sempre atender às necessidades do homem do campo. Senhor produtor, a TDI tem o produto que você precisa. TDI Máquinas Agrícolas. Equipamentos de qualidade para facilitar a vida do agricultor. Filial em Três Pontas, nos Quatis. 3265-2176. Conheça nossa linha de produtos pelo www.tdimaquinas.com.br e se surpreenda. Estamos de volta aqui com o nosso Centenário Informações, nossa conversa com Vanessa Evangelista. Nossa pauta de hoje: gestão de mudança comportamental. A pessoa que quiser saber qual é o perfil comportamental dela, tem alguma ferramenta específica para que ela conheça, Vanessa? Sim, Francisco, tem sim. Existem várias ferramentas, né, que são utilizadas para identificar o tipo de perfil comportamental das pessoas. Inclusive, uma delas, muito simples, que vocês conseguem encontrar aí no Google mesmo, porque ela é gratuita, é o DISC. É um teste de perfil comportamental. Ele é um teste bem simples. Esse vocês conseguem acessar aí pela internet, encontrar pelo Google. É só colocar aí no Google teste de perfil comportamental. Então tem o DISC. Esse é simples, mas já dá para você ter uma noção, uma ideia de qual é o seu perfil de comportamento. Mas existem outras, Francisco, mais detalhadas, que geralmente são utilizadas pelas empresas no momento de contratação, pelas empresas de RH também.
As empresas hoje, todas as empresas, as grandes empresas, não realizam contratações sem antes, durante o processo seletivo, fazer esse teste de perfil comportamental. Mas, reforçando aqui, geralmente quando vamos fazer contratações nas empresas, nós utilizamos um teste, uma ferramenta que é mais detalhada do que essa que vocês vão encontrar aí de forma gratuita na internet. Tá certo, a gente vai falar bastante sobre a contratação nas empresas, daqui a Sim. pouco vamos falar mais a respeito disso. Mas esse teste que você falou que a pessoa encontra disponível aí na internet, ele já apresenta o resultado? A pessoa responde as questões, ele já mostra o resultado, não? Sim. Já dá para identificar qual que é o perfil da pessoa? Já dá para identificar de uma forma bem simples. É muito importante que a pessoa responda com mais sinceridade possível com aquilo que ela realmente é. As respostas elas precisam ser sinceras na hora de responder o teste, para que o resultado também seja mais próximo da realidade possível, né? Ela não pode responder com aquilo que ela gostaria de ser, mas com aquilo que ela realmente é, para não dar um teste equivocado, né? Um resultado equivocado. Tá certo. Bom, você falou agora há pouco a respeito dos fatores que constituem o perfil comportamental. Eu acabei te interrompendo. Fala pra gente sobre esses fatores aí, Vanessa. Exatamente, Francisco. Existem 4 fatores que constituem o perfil comportamental. Quais são esses fatores? O primeiro deles é a carga genética. A carga genética a gente não pode negar, né, Francisco? Com certeza. Então a gente tem sim uma porcentagem daquilo no nosso DNA, a nossa carga genética, aquilo que a gente carrega. Mas também o segundo fator, que são as experiências que você teve ao longo da sua vida, desde a infância, desde o nascimento até hoje. Então todas as experiências que você vivenciou, você também vai formar esse perfil seu. O terceiro fator é o ambiente em que você está ou esteve inserido no decorrer da sua vida. Então, se você que está nos ouvindo aqui, vivenciou um ambiente lá na infância desestruturado, conturbado, a gente sabe que existe aí violência doméstica ainda muito, de uma forma, né, não vou entrar nesse detalhe, mas existe, né? Então, isso também contribui para a formação desse perfil de comportamento. Esse ambiente em que a pessoa está inserida, as pessoas com que ela convive mais, né? A gente ouve muito a questão de que você é a média das 5 pessoas que você mais convive, isso é fato, então isso também compõe o nosso perfil de comportamento. E o quarto fator é o nível de conhecimento que você já conquistou ou já adquiriu até hoje. Isso conta muito, porque quanto mais conhecimento você busca, quanto mais você busca também se conhecer, não só o conhecimento externo, mas o interno também, e isso também compõe o seu perfil comportamental, moldar esse perfil, né? O assunto realmente é interessante demais, né? É muito interessante, muito amplo também. Muito né, amplo, Francisco. Muito. Vamos falar um pouquinho a respeito das crianças, você que trabalha diretamente com elas lá no Colégio Travessia. Fala um pouquinho pra gente sobre o perfil das crianças e adolescentes no pós-pandemia. Como é que tá o perfil dessa criançada aí no pós-pandemia? Francisco, o pós-pandemia nos trouxe crianças, adolescentes. Eu percebo até que a consequência, né, desse estar em casa muito sozinho durante 2 anos, convivendo pouco com as pessoas, com outras crianças. Eu digo poucas porque mesmo que tenha convivido ali com primos, alguns amigos, é diferente do contexto escolar, onde você vai conviver ali com muitas pessoas, muitas crianças, né? Então eu percebi o quê? Que essas crianças e esses adolescentes tiveram sim uma alteração de comportamento, uma intolerância, eles voltaram intolerantes, eles voltaram, não todos, tá, Francisco, mas alguns. A gente não pode generalizar, né? Claro. Então, a falta de convivência fez com que essas crianças e adolescentes
apresentasse esse comportamento mais agressivo, falta de paciência, não só com o colega, mas também com os professores, com os pais. Alguns, no início, quando voltaram para a escola, eles ficavam mais quietos, mais reclusos, cada um num cantinho, querendo ficar ali com os seus celulares, né? Então, a gente sabe que faz parte do contexto escolar não utilizar o celular em sala de aula, a gente respeita isso, mas no início, quando eles voltaram, eles tiveram muita dificuldade, eles apresentaram dificuldade em ficar longe desse celular, longe desse equipamento que é a tecnologia. Afinal de contas, eles ficaram com as aulas remotas, aulas online em casa durante muito tempo, né? Então, eu percebo essa dificuldade. A tecnologia, ela é extremamente importante, ela é extremamente benéfica, mas ela também pode ser maléfica se utilizada com exagero, podendo também mudar o comportamento, sim, da criança, do adolescente, assim como nós observamos isso no contexto escolar. Essa mudança, ela aconteceu? Aconteceu. Vejo que essa mudança não aconteceu somente com as crianças e com os adolescentes, mas também com os adultos. A gente percebe que nos restaurantes, nos bares, nós nos deparamos com famílias em que todos estão com celulares, né? Então, poucos que estão ali realmente estão aproveitando aquele momento, curtindo aquele momento, que poderia ser um momento de um comportamento alegre, um comportamento extrovertido, mas isso fez com que as crianças e os pais, as famílias ficassem mais distantes umas das outras. E é exatamente esse comportamento que nos chama a atenção e que a gente precisa sim dar atenção. Opa, tá demais? Tá exagerado? O que está acontecendo? De que forma que a gente pode melhorar isso? De que forma que a gente pode trabalhar? E a gente tem feito um trabalho muito bonito dentro da escola, Francisco, não só com os adolescentes, com as crianças, mas com as famílias, de conscientização socioemocional. Então, nós estamos com uma equipe muito bacana fazendo esse trabalho. Nós iniciamos esse trabalho antes das férias, antes do período de férias, com as famílias e também com os alunos. Essa questão socioemocional, comportamental é de extrema importância, sabe? Eu percebo isso no dia a dia, dentro da minha própria casa, né? Com as pessoas que eu convivo. A gente precisa sim dar atenção, ter esse olhar diferenciado e não achar que tudo isso é normal, né? Ah, não, é normal. Até que ponto? Eu vejo que ontem eu conversei com um adolescente, ele, né, aluno nosso até, mas ele, conversando assim, ele falou: Vanessa, olha, como tem me prejudicado. Eu achei bonito ele reconhecer isso nele. Eu perguntei para ele, falei: olha, você percebe que esse comportamento seu tem dificultado você a focar dentro de sala de aula, concentrar dentro de sala de aula na hora da explicação dos professores? Ele falou assim: com certeza, Vanessa. E eu percebo isso, mas eu não sei como falar isso para minha família. Eu não sei se a minha família entende sobre isso que a gente está conversando aqui. Será que você poderia chamar a minha mãe, conversar com a minha mãe? Achei tão bonito ele falar isso. Ele falou: estou me sentindo sozinho. Eu estou me sentindo sozinho dentro da minha própria casa, né? Então, isso acontece em boa parte das nossas famílias em geral, do contexto mundial. Eu não estou falando aqui da nossa cidade, estou falando num contexto geral. Eu percebo, eu converso muito, tenho contato assim, né, com outras famílias de outras escolas, de outras cidades, e isso é um contexto que a gente percebe que está acontecendo, e a gente não pode achar que isso é normal. E aí esse mesmo aluno me disse: Vanessa, a minha mãe não me conhece. E aí eu perguntei: você já perguntou? Você já falou isso para sua mãe? Eu não sei se ela me entenderia. Aí eu disse: então, o que você acha da gente chamar e conversar com ela
Ele falou, ainda não é o momento. Falei, mas qual é o momento? O momento é agora. Então, gente, você que está nos ouvindo, o momento é agora, sabe? Curta o seu filho, curta a sua família, curta o seu trabalho, observe os detalhes de comportamento dos seus colegas de trabalho, dos seus familiares. Vamos procurar nos aproximar das pessoas, porque às vezes a gente afasta sem perceber, porque a gente ficou muito tempo afastado. Então a gente precisa entender, o Francisco, principalmente os que mais sofreram. Eu percebo que os que mais sofreram foram aqueles de perfil comunicador. Aqueles perfis que realmente gostavam muito de conversar, de falar, né, de estar junto com outras pessoas. E de repente vê tudo mudado, né? Exatamente. Esses perfis, porque aquele perfil que já é o analítico, que é aquele mais concentrado, já é aquele que gosta de ficar ali mais no cantinho dele, para ele não fez tanta diferença. Mas aquele perfil que gosta de estar ali no meio das pessoas, para ele fez diferença. Tem um ouvinte que fez um comentário até interessante aqui, daqui a pouco eu falo do comentário. Eu achei interessante o comentário que ela fez aqui, mas eu gostaria de falar a respeito desse garoto que você conversou lá, muito consciente ele, hein? Pelas respostas que ele te deu aí, um menino muito consciente. Muito, não? Francisco. Eu vejo, os adolescentes, eles amadureceram muito também, né? Eles, não só os adolescentes, mas eu percebo que as crianças, hoje em dia, elas têm informações, muitas informações, né? Muito mais, de uma forma muito mais intensa do que na nossa época. Então, nós temos que tomar cuidado, nós temos que tomar cuidado quando falamos, olha, porque na minha época, meu filho, era assim. A nossa época, gente, já foi. Hoje nós estamos num mundo diferente. A época do nosso filho, a nossa época atual é diferente. E depois que a mudança acontece, o Francisco, nós podemos perceber o quanto que o resultado é satisfatório. Sabe? As mudanças, elas precisam acontecer. E é através da mudança que nós podemos transformar a nossa realidade. É através da mudança que nós podemos transformar os nossos resultados. Que tipo de resultado? Que tipo de realidade? O nosso relacionamento, gente, não só com o outro, mas com a gente mesmo. É a primeira coisa. Se eu consigo mudar o meu comportamento, o outro muda, não tem como. É como se eu estivesse aqui agora, Francisco. Se eu levantar dessa cadeira e me posicionar atrás de você, você vai precisar virar para conversar comigo. Uhum. Então, se eu mudo, o outro também precisa. O outro automaticamente ele muda. Eu não estou dizendo que o outro vai mudar, porque a gente jamais muda ninguém. Mas a partir do momento que eu mudo a mim mesma, eu consigo sim influenciar muitas pessoas que convivem comigo. Com certeza. Você falou agora há pouco a respeito do excesso de tecnologia, né? O apego sem tamanho aí do celular e tudo. Tem uma senhora aqui que mandou uma mensagem pra gente, que disse o seguinte: outro dia estava num restaurante com meu esposo e ao nosso lado estava um casal de namorados, um sentado de cada lado da mesa, cada um com o celular. O mais incrível, Francisco e Vanessa, um estava mandando mensagem pro outro. Ah, Francisco, então. Meu Deus do céu. Pensa. Bom, gente, esse é nosso mundo. Mas eu não vejo. Por isso, gente, que nós estamos até aqui alertando uma população inteira para que não veja isso como o normal, né? Porque eu não sei se eu estou sendo aqui antiquada, nem julgadora, nem nada disso, viu, gente? Não me interpretem mal, por favor. Mas eu acredito que um casal como este, que está ali no restaurante, mandando de frente um para o outro, mensagem um para o outro, eles estão deixando de vivenciar uma experiência maravilhosa, que é se tocar, pegar na mão um do outro, olhar nos olhos um do outro, fazer um carinho, ou olhar para aquela comida, né, conversar, contar ali histórias da infância. Olha, você que está nos ouvindo aqui, escutem bem, qual é a história que vocês contam da história de vocês? Ontem, Francisco, nós tivemos uma experiência tão rica,
Porque a educação infantil lá na escola, eu tenho às vezes umas ideias um pouco malucas assim, mas coloca um pouco o pessoal para movimentar. Eu gosto muito de história. Eu acredito que as histórias, elas nos ensinam muito. E eu sugeri para as professoras da educação infantil trabalharem um projeto com as crianças, porque surgiu entre as crianças uma curiosidade sobre as gerações, sobre história. E eu falei, gente, que tal as vovós de vocês estarem aqui dentro da escola contando as histórias delas para vocês? Aí a professora, mas Vanessa, como assim? Elas vão vir aqui? Claro! Uma semana todinha, cada dia a avó que se disponibilizar em vir aqui contar uma história de uma receita, de repente, porque elas estavam trabalhando receitas, histórias. Falei, quem sabe, já dá para trabalhar de forma interdisciplinar a matemática, a arte, o português, né? Tudo. Então, gente, e deu super certo, foi maravilhoso. Cada dia foi uma avó envolvida no contexto escolar e contando a sua história e a história de uma receita lá para a turma toda. E ontem foi a culminância do projeto com o chá das avós, que aconteceu lá na Adega Cafeteria. Então, as avós que contaram a receita dentro de sala de aula, ela levou aquela receita que já vem de gerações, vindo de gerações, quem ensinou para ela, a bisavó, a tataravó, ela fazia para os filhos e agora os netos estão comendo. E ontem elas compartilharam essas receitas lá na adega. Então, obrigada, Fernanda, por ter aberto a porta da adega e ter permitido que as avós trouxessem, né, as suas receitas, né? E a Fernanda preparou um chá lá delicioso, o café. Foi um momento descontraído de história, Francisco, de história. E, gente, conecte-se sim com a tecnologia, mas principalmente com as pessoas que estão ao seu lado. Foi um momento tão gostoso, um momento tão rico, mas de história, de conexão verdadeira. E as vovós, qual foi o comportamento das avós ali naquele momento? Alegria, satisfação. Aí ali a gente observa os perfis de comportamento. Aquela vovó que é ali mais tímida, a gente rotula, viu, como tímida, mas aquela vovó um pouco mais introvertida, ela ficou ali mais no cantinho. Aquela vovó mais comunicativa, ela quis compartilhar um pouco mais da história dela. Aquela vovó que é mais que apresenta ali um pouco mais de organização, ela sentou um pouco no cantinho ali, compartilhou outras coisas com quem estava ali ao lado. Gente, foi muito bonito, foi muito gostoso, Francisco. Maravilha, imagina quanta história bonita deve ter surgido ali, né? Nossa, muita história bacana. E ser agente de mudança, gente, o que é ser um agente de mudança? Ao invés de você querer que o outro mude você, mude o seu comportamento, né? Para que esse comportamento, ele possa também influenciar outras pessoas. Então, seja vocês que estão nos ouvindo aqui, um agente de mudança comportamental, pra gente impactar, né, Francisco, pessoas. Com certeza. E hoje a gente ouve falar muito em empatia. A empatia também entra nesse tema nosso aqui hoje, né, Vanessa? Demais, Francisco, porque a empatia, muitas pessoas falam ter empatia quando na verdade não tem, né? A empatia verdadeira é você se colocar no lugar do outro a partir do outro, e para que você consiga se colocar no lugar do outro a partir do outro, você precisa entender qual é o perfil de comportamento daquela pessoa. A gente escuta muito assim: olha, Francisco, se eu fosse você, eu faria assim, 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 assado. Mas o meu perfil de comportamento é o seu é outro. Então, se eu chego para você e falo isso para você, eu não estou sendo empática, eu não estou tendo empatia com você, porque eu estou colocando para você algo do meu ponto de vista. E para eu ter empatia com o outro, eu preciso entender qual é o tipo de comportamento do outro, para que eu me coloque realmente no lugar do outro a partir do outro. Aí sim a gente consegue chegar ali num consenso e ter realmente empatia com o outro. E, Francisco, qual que é o benefício disso tudo? Eu vejo que existem muitos benefícios, viu, gente? Um deles
é a diminuição das discussões nos relacionamentos. Menos discussões, porque você não vai bater de frente com a pessoa. Aquela pessoa que vem com um comportamento agressivo para o seu lado, vem falando com você de uma forma arrogante, intolerante, você não vai discutir. Então, um dos benefícios de entender sobre o perfil comportamental seu e da outra pessoa, um dos benefícios é esse: menos discussões nos relacionamentos, menos ansiedade, menos estresse, mais autoestima, mais confiança. Por quê? Você não vai bater de frente com o outro de forma desnecessária. Não vai. Com certeza. E você também vai conseguir ter mais clareza nos seus objetivos, nas suas ações, naquilo que você realmente precisa fazer ali no seu dia a dia. Ou seja, você vai conseguir ter mais facilidade em planejar a sua dinâmica. Então tem gente que fala assim: eu tenho muita coisa para fazer e não consigo. Mas talvez uma clareza sobre o seu perfil já vai ajudar você a tomar uma direção mais assertiva daquilo que precisa ser feito. Tá certo. Bom, vamos falar um pouquinho agora a respeito da contratação nas empresas, a importância, né, de conhecer aí o perfil comportamental na hora das contratações. Chegou até começou a falar sobre esse assunto e vamos aprofundar mais um pouquinho, a gente ainda tem mais uns 4 minutinhos aqui. Hoje não se observa apenas o currículo da pessoa na hora da contratação, né? Você que trabalha nesta área também, né? Não, Francisco, Vanessa. Hoje não. As contratações, é claro, gente, que os currículos são analisados, sim. Mas hoje não é considerado apenas o que está ali no currículo, né? Mas as empresas, elas contratam por habilidades e competências. É um dos principais fatores na hora da contratação. Por quê, Francisco? Talvez, se eu pegar o currículo da pessoa, simplesmente analisar aquele currículo e já contratar aquela pessoa, eu posso cometer um erro de estar colocando a pessoa certa no lugar errado. Eu vejo que muitas pessoas, elas estão ocupando cargos dentro das empresas e é uma pessoa boa, é uma pessoa que tem muita habilidade, uma pessoa excelente, mas ela está insatisfeita, desmotivada, porque às vezes o perfil dela não se encaixa naquele lugar que ela está, mas às vezes dentro da própria empresa, num setor diferente, ela vai brilhar, ela pode brilhar. Então, tudo depende de qual é o perfil de comportamento dela. Então, é por isso que hoje, no processo seletivo, existem vários fatores que são analisados. E um dos principais são as habilidades e competências e o perfil de comportamento, né? Que engloba tudo isso. Maravilha, bom demais. Eu teria coisa pra gente conversar mais um tempão aí. Nossa, muito tempo, né, Francisco? É um assunto, gente, que poderia se estender aqui por horas. Um assunto muito gostoso, né, Francisco? Claro. E que as pessoas realmente precisam ter consciência. E é por isso que eu sempre convido a vocês a fazer pesquisa aí na internet um pouco mais sobre perfil comportamental, para que você também conheça um pouco mais sobre você nesse ponto específico. Pessoas que quiserem entrar em contato com Vanessa Evangelista, encontra nas redes sociais, dá os detalhes pra gente aí. Sim, Francisco, estamos aqui no Instagram como Vanessa Evangelista, vanessaevangelista.ve no Instagram. E posso passar o telefone também, né, Francisco? Claro. Pelo WhatsApp, 35998434182. Eu agradeço muito, Francisco, pelo convite, por estar aqui com você, uma conversa muito gostosa. Estou à disposição de vocês que estiveram conosco aqui nesse momento, nos ouvindo. E estou à disposição também, viu, Francisco, para o que precisar. Tá certo, a gente agradece muito, viu? Obrigado mesmo, foi muito boa a nossa conversa hoje, te agradeço muito mesmo, viu, Vanessa? Obrigado mesmo. Obrigada a todos e um abençoado dia para todos vocês, bom trabalho. Gente, amanhã quem vai estar conosco aqui na nossa edição do Centenário Informações, Dr. Francisco Evangelista de Araújo. Ele é médico, mas amanhã a gente não vai falar de medicina não, amanhã a gente vai falar de música, né? Dr. Francisco vai estar com a gente aqui juntamente com o André Silva Rosa, que é jornalista, músico também. A gente vai falar sobre a Sociedade Musical Lira Trespontana. Olha só que assunto gostoso também.
Amanhã eles vão conversar com a gente. Lembrando que o nosso Centenário Informações acontece no oferecimento da TDI Máquinas Agrícolas e também do Cicobi Copersul. Não fique refém dos riscos e do medo. O Cicobi tem as melhores soluções em seguros para a sua propriedade rural, contemplando máquinas, equipamentos, incluindo portáteis, tratores, dentre outros. A contratação é simples e prática também, viu? Sob medida para você garantir a sua tranquilidade e a segurança dos seus bens. Entre em contato com o Cicobi Copersul e valorize o que é seu. Amanhã, às 11:30, a gente volta com mais uma edição. Forte abraço a todos e até lá. Sentinela Informações, credibilidade e conteúdo.